Bom dia, pessoal. Vamos para a revisão, né? História do Brasil, né? Professor Luiz Carlos, do Integral Colégio Curso, né? Revisão aí para a segunda série, tá? E aí a gente vai retomar alguns conceitos, né? Que a gente viu ao longo desse primeiro bimestre, tá? A aula pode ficar um pouco longa, espero que vocês estejam anotando aí, tá? Pegue o caderno, pegue o livro de atividades, se vocês acharem melhor. Tá certo? Porque muitas dessas informações vai estar lá, certo? E alguma outra que eu disser, vocês vão anotando, certo? É importante que vocês façam isso, certo? Então vamos lá, né? Nosso primeiro capítulo foi a colonização portuguesa na América, né? Como é que ela se inicia, né? Portugal, ele vem, né, para o Brasil em busca de riquezas, né? Vai ser um acordo, claro, né, entre a burguesia, entre a nobreza, né, entre o rei e a igreja, né, que queria expandir a fé católica, tá certo? Porém, quando Portugal chega ao Brasil, né, lá em 1500, ele não vai encontrar tantas riquezas assim. O que é que acontece? Não encontrando riquezas, ele vai não dar tanta atenção para as novas terras, devido também ao grande fluxo de comércio que existia com o Oriente, tá certo? Esses primeiros 30 anos, né, vai ser chamado de período pré-colonial, porque não vai haver uma colonização de fato, né? Vai haver algumas expedições, né, que vai proteger o litoral, né, que vai mapear o litoral. O próprio Américo Vespucci, né, veio para as terras brasileiras para fazer mapas, né, questão da cartografia, tá certo? E o que é que vai caracterizar esse período pré-colonial? Né? Vai ser a relação que vai existir entre indígenas e portugueses, né? A relação de troca, a relação do escambo, tá certo? O principal registro dessa época, né? A carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que a gente já comentou em sala, tá certo? Os primeiros contatos que os portugueses tiveram, né, com os indígenas brasileiros, né, foi, na realidade, com os tupinambás, certo? E algumas características dos tupinambás: eram nômades, né? Tinham divisões de tarefas, ou seja, mulheres se responsabilizavam pela limpeza da casa, né? Não da casa, mas da moradia, certo? Pela agricultura, pelo cuidado com as crianças. Homens era caça, pesca, proteção, tá certo? Praticava a antropofagia, lembra que eu falei? Ritual simbólico, tá certo? Mas a gente tem que entender que é nesse momento que vai se iniciar também a dizimação dos indígenas, né? Por causa das doenças, né? Dos vírus que os europeus, que os portugueses trouxeram para a América, certo? Outro ponto importante do período pré-colonial vai ser a extração do pau-brasil. Não pense que porque não encontraram riquezas que Portugal não vai tentar, né, extrair o máximo possível, né, das terras brasileiras. E aí vai ser o pau-brasil, vai ser a primeira riqueza explorada, tá certo? O pau-brasil tinha uma tintura vermelha para tecidos, era utilizado para a construção de caravelas, né, de embarcações e de móveis também, então era importantíssimo, tá certo? Isso, a extração, né, dispensava muitos gastos, ou seja, os indígenas faziam, portavam, né, transportavam até o litoral, tá certo? Por meio da relação do escambo, tá certo? E para onde eles levavam essa madeira? Para as feitorias, que serviam como fortificações e depósitos de madeira. Então, serviam como armazenamento comercial, como também para proteger, né, a própria esse espaço, né, que era de domínio português, certo? Como é que foi a organização política colonial, né, de Portugal nesse momento? Né? Portugal percebeu que muitos reinos vizinhos estavam tentando explorar, né, seus domínios. E ele vai tentar, de toda maneira, povoar as terras brasileiras. Primeiro, em 1532, ele vai enviar uma expedição colonizadora.
vai ser chefiada por Martim Afonso de Souza, vai vir 400 pessoas, né, padres, pessoas que têm um pouco de condição, outras não, tá certo? Vai ser aí também que ele vai plantar as primeiras mudas de açúcar, né, em São Vicente, que vai ser a fundação de São Vicente, a primeira vila brasileira, tá certo? Então, teve sua importância sim, porém não foi o suficiente, tá certo? Muitos países continuaram traficando, né, explorando o pau-brasil, entrando em contato com tribos indígenas, tá certo? Os corsários, né, os piratas, né, que era uma pirataria institucionalizada, né, frequentavam o mundo. Então Portugal resolveu criar, né, a coroa portuguesa resolveu criar o sistema de capitanias hereditárias já em 1534, 2 anos depois, tá certo? Foram 15 lotes e 12 donatários, tá certo? Porém, esse sistema ele vai fracassar. Por que ele vai fracassar? Porque vai ter ataque de piratas, tá certo? E de indígenas, né? Vai faltar mão de obra, vai faltar investimentos, vai faltar conhecimento dessas novas terras, tá certo? Vai faltar o apoio da coroa portuguesa, porque a coroa portuguesa ela não vai investir, ela vai dizer que está quebrada, né? Não vai ter dinheiro para esse investimento, por isso que o sistema de capitanias vai ser um investimento privado. Você tem que ter condições, né, para vir para o Brasil. Alguns desses donatários nem chegaram aqui no Brasil por falta, né, desses investimentos. Só duas prosperaram, tá certo, né, a de Pernambuco e a de São Vicente, visto que já tinham essa relação com indígenas antes, né, tinham mais investimentos, né, já conheciam, esses donatários já conheciam o terreno, então elas saíram à frente das outras, tá certo? Só que Portugal percebeu que precisava centralizar um pouco esse poder, né, fiscalizar ainda mais. E aí ele cria o sistema o governo geral, tá certo? Que vai se iniciar em 1549, o primeiro governador-geral vai ser o Mensah, né? E aí a gente vai ter uma organização política, né? Militar, né? Vai ter uma organização um pouco melhorada, tá certo? Um pouco melhor. Vamos ter aí, junto com o governo geral, uma maior presença da coroa na colônia, né? Ele vai acumular várias funções, né? Ele vai ser chefe militar, ele vai ser chefe político, ele vai auxiliar os donatários, né? Os donatários também vão responder, né? Vão dar satisfação ao governador-geral e ao rei de Portugal, tá certo? E aí começa a surgir uma sociedade, né, mais hierarquizada, certo? Porque aí vai ter as hierarquias, tá? Nesse momento vai surgir também as câmaras municipais, tá certo? Que vai ser a espécie de uma elite local, né? Lembra dos homens bons que eu falava para vocês? Claro que esses homens bons eles sempre eram filhos de donos de terras, tá certo? E eram eles que decidiam o que acontecia nas cidades, nas vilas, né? Eram eles que criavam as leis, certo? Por isso que era uma elite local, certo? E aí vamos, né, espero que estejam entendendo, né? Vamos para a sociedade açucareira, tá? Aqui é uma questão mais, né, da economia, né, da sociedade, da cultura, tá certo? Portugal percebeu que precisava investir no Brasil ainda mais, tá? E aí ele vai escolher um produto, né? Lembra que eu falei do açúcar? Era caro, né? Era conhecido, tá? E era raro, porque não existia em abundância, tá certo? E aí ele vai escolher o açúcar como produto, né? O sistema vai ser um sistema de plantation, né? A mão de obra vai ser escrava, vai ter grandes propriedades de terra, latifúndio, vai ser um único tipo de plantação em larga escala que vai ser o açúcar, no caso a monocultura, vai ser apenas para exportar, tá certo? Os engenhos, né, era a máquina, né, propulsora, né, desse empreendimento, tá certo? E quem financiou isso, né? Portugal dizia que não tinha dinheiro, né? Quem foi o parceiro de Portugal, a parceira foi a Holanda, né? A Holanda refinava, a Holanda transportava e a Holanda revendia, né? A Holanda, por exemplo, cuidava dos engenhos, né? Toda aquela tecnologia,
tá? A Holanda já estava bem à frente de Portugal e a Holanda fazia tudo isso. Claro que isso mais à frente vai ter consequências, certo? A sociedade era muito patriarcal e hierarquizada. Tá? Não tinha mobilidade social, né? Em cima estava o senhor de engenho, certo? Depois alguns funcionários públicos, né? Alguns comerciantes, né? Depois, né? Bem lá embaixo estavam os escravos, certo? Não tinha mobilidade social, sendo escravo, você morria escravo. Alguns casos, né? Acontecia que esse escravo se tornava livre, mas nem sempre era assim, tá certo? Lembrando também que nessa época não existia a presença, né, forte da Igreja Católica, ainda não era tão presente, né? A população nessa época não seguia a risca, então existia muito a união sem casamento, né? E aí muitas mulheres, né, viravam chefes de família, tá certo? Então a sociedade era essa, tá? Era patriarcal, o homem que mandava, tá certo? Era sem mobilidade social, né? Tinha uma hierarquia aí, tinha o senhor de engenho, tá certo? Tinha alguns funcionários públicos, né? Funcionários da coroa, e lá embaixo estavam os escravos e indígenas também, certo? Para manter todas essas sociedades, né, precisou-se, né, dos escravos africanos, tá certo? A escravidão africana ela durou aí cerca de 300 anos, tá certo? Os escravos eles faziam de um tudo, tá? Desde escravos de ganho, eram aqueles que tinham uma maior confiança nos seus senhores, eles acabavam vendendo alguma coisa para eles ou fazendo alguma atividade, né, de comprar alguma coisa, né? Esses tinham alguma vida um pouco menos dolorida e tinham aqueles que trabalhavam, né, nas plantações de açúcar, né, na agricultura e em trabalhos forçados, tá certo? O tráfico era feito em navios negreiros, né, os tumbeiros. Eles eram uma atividade que gerava muito dinheiro para a coroa portuguesa, né, e para esses comerciantes, tá certo? E claro que teve também muita resistência, né? E aí a gente vai pensar em abortos, né? A gente vai pensar nos quilombos, né? A gente vai pensar em conflitos, tá certo? Então de tudo teve, né, resistência, certo? Espero que estejam notando aí e estejam acompanhando pelo livro didático de atividades, tá? Fica melhor pelo livro de atividades que já tem os tópicos. O comércio interno, né? A gente tinha a produção de açúcar, mas também existia aí um comércio interno para dar, né, dar base para essa produção de açúcar. Então a gente tinha a criação de gado, né? Era uma criação de gado que era extensiva, ou seja, não era uma criação, não eram grandes fazendas, certo? Se inicia com poucas cabeças de gado. Depois vai crescendo e vai se interiorizando, né? Vai surgindo aí as fazendas, certo? Vai ter hortas, né? A plantação de macaxeira, de feijão também, né? Em torno dos engenhos, né? Com isso vai surgir também os bandeirantes, tá certo? Os bandeirantes vão interiorizar, tá? Vão abrir caminho não só para essas fazendas, mas também para outras plantações, tá certo? A cultura, né? Existiam muitas festas religiosas, tá certo? E eram momentos de desconcentração, né, de descontração na realidade. Não existia muitas atividades culturais aqui na colônia, então as festas religiosas eram meios para a distração, né, a descontração, o entretenimento, tá certo? E também existia o sincretismo, né? Em muitos momentos, né, a cultura indígena, a cultura católica, a cultura africana acabavam se misturando, né? Existia ali uma mistura de culturas convivendo no mesmo local, certo? E aí era o sincretismo, tá, ok? E também existiam algumas invasões, tá certo? Primeiro foram os franceses, né? Eles tentaram invadir 3 vezes o litoral brasileiro. Os franceses não concordavam com o Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha, né? E até que eles diziam, né, onde está escrito, né, no testamento de Adão, né, o rei francês falava, onde está escrito no testamento de Adão que Deus dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, tá certo? Então ele vai invadir, vai fazer uma colônia de povoamento chamada França Antártica em 1555, tá, no Rio de Janeiro. Logo depois eles vão ser expulsos, né, pelo filho
do Mendes Sá, não, pelo sobrinho do Mendes Sá, Estácio de Sá. Vai ter outra invasão em 1557, tá? Mas eles vão ser expulsos, né, com a ajuda dos indígenas. Vai ter outra invasão em 1612, que vai se chamar França Equinocial, lá no Maranhão, e vão fundar São Luís aí, em homenagem ao príncipe que estava nascendo, o Luís XIII, se não me engano. Vai ser um entreposto aqui no caso, né, vai servir para pilhagem, né, para pilhar a produção. Isso aqui vai acontecer na época da União Ibérica, tá certo? E aí eles vão ficar ali no meio, né, entre Portugal e Espanha, e vão ficar pilhando de um de outro e ficar revendendo para a Europa ou para outros lugares do mundo. Outro fato interessante que vai gerar a invasão holandesa, por isso que eu coloquei aqui no meio, né, a União Ibérica. Por quê? Porque Portugal não tinha uma aliança com a Holanda na produção, né, no refino, na revenda do açúcar. Quando acontece a União Ibérica, os espanhóis eram inimigos dos holandeses. Logo, Portugal também vai virar inimigo dos holandeses, certo? Então, eles vão colocar um embargo espanhol, né? A Espanha vai colocar um embargo aos holandeses e vai proibi-los de comercializar o açúcar. Com isso, a Holanda ela vai invadir, né, o litoral, o nordeste brasileiro. A primeira invasão holandesa ela vai acontecer na Bahia, né? Ela não vai ter sucesso, tá certo? A segunda, sim, ela vai ter, né? E vai ser em 1630 a 1654, tá certo? Os holandeses vão invadir Pernambuco, tá? Qual o destaque aqui dessa invasão? Vai ser o período em que Maurício de Nassau vai governar, tá? Ele vai passar cerca aí de quase 10 anos, 7, 8 anos, tá? Governando. Vai ter um desenvolvimento, né, no comércio, tá certo? Ele vai trazer artistas, né, para o Brasil, né, para a região que ele estava dominando. Ele vai a infraestrutura, né, ele vai tentar dar um desenvolvimento, né? Vai ter até uma cidade, né, com seu nome, chamada Maurícia, tá certo? Ele vai dar investimentos para os senhores de engenho, tá certo? Liberdade religiosa, tá? Então ele vai desenvolver, né, tentar desenvolver o Nordeste. E teve um grande sucesso, até que depois a Holanda entra em um outro conflito, né? Vai precisar de mais dinheiro, vai mandar aumentar os impostos, né? Maurício de Nassau não concorda, acaba saindo do cargo, né, que estava ocupando, e vai se iniciar um processo de expulsão dos holandeses que vai se chamar Insurreição Pernambucana, né? Dizem, né, alguns historiadores falam que é a primeira revolta nativista do Brasil, porque vai envolver índios, vai envolver todo o pessoal, né, portugueses, vai envolver todo o pessoal que estava ali contra a presença holandesa, tá certo? Consequências da invasão holandesa, crise do sistema açucareiro brasileiro. Por quê? Porque a Holanda ela não dominava a técnica do plantio, tá? Ela refinava, ela produzia, né? Ela refinava o açúcar, ela produzia, ela revendia, ela transportava a partir da Companhia das Índias Ocidentais, mas ela não detinha a técnica do plantio e ela acaba aprendendo. Ela aprende, então ela tem tudo em suas mãos, vai para a América Central, né? E faz um açúcar melhor, né? Mais branco e mais barato, né? E vai concorrer com o açúcar brasileiro, o que vai gerar a crise do sistema açucareiro, certo? É com essa crise que vai surgir algumas revoltas nativistas, tá certo? Nativistas por quê? Porque não querem a separação do Brasil, tá? Isso aqui não está no livro, tá, pessoal? Mas eu comentei em aula, né? É importante que a gente entenda que no período colonial teve algumas revoltas, sim, tá? Nativistas, porque eram de pessoas, não só de pessoas, né, do Brasil, né, vai envolver pessoas, comerciantes, né, vai envolver aristocratas, senhores de engenho, tá certo? Eles não queriam a separação, eles queriam apenas que os problemas fossem resolvidos, tá certo? Então, primeira revolta, a revolta de Beckman, né? Porque tem esse nome, porque quem liderou foi os irmãos Beckman, por isso revolta de Beckman. Ela vai acontecer no Maranhão, tá? E ela vai contestar o quê? Lá no Maranhão usava-se muito a
escravidão, a mão de obra indígena, tá certo? E vai ser proibido, né? Lembram das missões de jesuítas, e eles vão proibir a escravidão indígena. Isso vai gerar um descontentamento, né? Os aristocratas vão dizer, os agricultores, né? Os detentores de terras vão dizer, Portugal, vocês têm que dar um jeito aí e trazer mais escravos para, né, a capitania, né, do Maranhão. E aí o Portugal vai criar uma companhia chamada Companhia do Comércio do Maranhão e vai dizer que vai garantir, né, 500 escravos por ano, uma quantidade, não lembro, certo? Mas depois vocês podem me perguntar e eu passo a informação. Mas tinha uma quantidade X, né, de escravos por ano. Além disso, produtos, tabelamento de preços passavam, né, pela fiscalização, né, e da companhia, tá certo? E o que acontece aqui? Essa companhia, de certa forma, era uma empresa fantasma, porque ela não investiu, né? Ela não investiu o suficiente para garantir, né, as necessidades, né, desses senhores. Com isso, os irmãos Beckman, né, junto com outros comerciantes ou com outros aristocratas, iniciam revoltas, depredando a empresa, né, fazendo saques, tá certo? Visto Portugal sabe disso, né? Acaba que o irmão, acho que é o Thomas, né? O Thomas Beckman, tá? Acaba indo para Portugal tentando se explicar, tá certo? A partir do momento que ele vai se explicar, né? Ele acaba sendo preso lá, tá? Os outros, o seu irmão Manuel, tá? O irmão Manuel acaba sendo morto aqui, condenado à morte, tá certo? Então os dois irmãos, um é preso, o outro é morto, tá certo? Aí já no caso já são as consequências, né? A revolta ela vai acabar sendo reprimida fortemente pela coroa portuguesa, tá certo? Então os irmãos vão ser mortos, outros vão ser presos, outros vão ser degredados, tá certo? Os jesuítas vão acabar sendo expulsos, não só do Maranhão, mas também do Brasil, tá? Vamos ter também o fim da companhia, porque Portugal não queria continuar com a companhia que estava dando errado, tá certo? Então a revolta do Beckman foi isso, foi a insatisfação, né, de proprietários de terras, de comerciantes com a coroa portuguesa, e aí a gente vai perceber que já é a crise do sistema açucareiro brasileiro, tá certo? Foi mais ou menos quase no momento que vai se descobrir o ouro lá na região de Minas Gerais, tá certo? Outra revolta, né? Guerra dos Mascates, né? Por que Mascates? Né? Mascates significa comerciantes, tá certo? Então, os senhores de engenho, tá? de Olinda, né? Chamavam os comerciantes de Recife de Mascates, né? O que é que vai acontecer aqui? O sistema açucareiro em crise, né? O preço do açúcar vai cair muito, tá certo? Os senhores de engenho vão pedir muito dinheiro emprestado aos comerciantes de Olinda, que eram portugueses em sua maioria, tá certo? Só que, o que é que acontece aqui? Olinda era uma vila, né? Recife não, Recife era um distrito. Olinda tinha uma Câmara Municipal. Quem faz as leis cria os impostos, né? Não é o legislativo? Então pronto. A partir do momento que Olinda precisava de mais arrecadação, né, aumentava os impostos. E os comerciantes de Recife ficaram insatisfeitos, né? E o que é que fez? Acabou criando sua própria Câmara Municipal, se elevando à categoria de vila, ou seja, Recife, né, iria fazer fez, na realidade, suas próprias leis, né? Isso vai gerar uma insatisfação muito grande em Olinda, porque Olinda queria, né, era a grande vila da época, né, daquele momento de Pernambuco, tá certo? Então vai na calada da noite, né, vai nas madrugadas, né, vai saquear, vai depredar Recife, a Recife faz a mesma coisa, né, com Olinda, vai ficar nessa. Logo, a coroa portuguesa vai agir, né, e vai apoiar, né, vai punir o Recife, porque, claro, eram portugueses, tá certo? Vai apoiar Recife na categoria de vila, né? Vai prender
os aristocratas e senhores de engenho de Olinda, né? Não vai condená-los à morte, vão degredá-los, ou seja, vão trabalhar, fazer trabalhos forçados em outra colônia portuguesa, tá certo? Então é isso, tá? Revoltas nativistas, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, né? Vão ter outras revoltas nativistas também, né? Vai ter, por exemplo, os Emboabas, vai ter a revolta de Filipe dos Santos, mas aí ele já entra em um outro contexto que é sobre a sociedade mineira, né? Não é para agora, tá? Foram duas revoltas, a gente passou aí pelo período pré-colonial, o sistema político colonial, né? A gente passou aí pelo governo geral, tá certo? Pela sociedade, né? Pelo a implantação do sistema açucareiro e por sua fragmentação, certo? Espero que tenha entendido. Preste atenção nas atividades, né? Na plataforma, tá certo? Qualquer dúvida, chama no chat.